É verdade. Assim, pra mim, vontade política de mudar coisas, por exemplo, a gente tava falando antes aqui de impostos e tal, impostos sobre o consumo. E tem que fazer um gesto. Eu abro mão da minha reeleição. Em troca da reforma do país, eu acabo com a reeleição começando por mim mesmo. Porque isso também funciona. No Brasil, muita gente atua contra o presidente sem dizer por quê, porque não quer que ele acerte a mão. Seja ele qual for, não quer que ele acerte a mão. No dia seguinte começa uma guerra secreta. Secreta para não deixar o cara governar, porque... Tu faria esse lance de não se comprometer Tudo a não... junto na reforma. É uma reforma só em 6 meses com o fim da reeleição em troca Fim da reeleição de uma vez. De uma vez por não a todas. tua, de todos. A minha, porque eu não posso, por exemplo, comprometer um governador que está com o direito que ele tem, mas acaba com a minha própria, eu não disputarei a reeleição. Mas o que eu quero dizer, tu não disputará acaba a reeleição para os próximos. por lei. Bota na Constituição que fica proibido, Entendi. como o Brasil sempre proibiu. Isso foi uma perversão que o Fernando Henrique colocou. Eu gosto disso. E você sabe que quando não usam, tem as duas coisas. Tem isso de quererem sabotar o presidente que foi eleito, né? Porque não querem que ele se reeleja. E se o presidente é incompetente, ele depois usa isso como argumento. Fala, não, mas não me deixaram governar, porque não sei o que lá, estão contra mim. A sensação que eu tenho com esse sistema de reeleger presidente é que os primeiros 4 anos são uma campanha política. Só isso, o tempo todo. E os outros 4... pagar a conta. Porque assim... E daí você já se conchava, né? O conchavo já rolou tão intensamente. Olha o Bolsonaro agora, né? Com esse movimento do centro. Se ele se reeleger, ele já tá tão comprometido do ponto de vista... Rapaz, o Lula afundou um tal volume de conchavo, tá? Um tal volume de acordo, de distribuição, até cargo de Supremo já está distribuído. Sabe que se o Lula chegar lá, meu irmão, vai ser o maior estelionato eleitoral da história do Brasil. E olha que a Dilma foi gravíssimo estelionato. E as pessoas têm que acordar para isso. O Lula, se entrar no governo, estará terminando o mandato com 80 anos. Aí o negócio do vice. O vice pensa o oposto do que o Lula fala, que pensa, em assuntos muito práticos que estão na ordem do dia do Brasil. Política de preço dos combustíveis. Privatização da Petrobras. O Geraldo Alckmin é a favor de privatizar. Então você está elegendo um presidente com 78 anos, num país que tem crise que o vice acaba assumindo, em que o vice é o oposto do que o presidente está propondo. Quando que aconteceu isso mesmo, cara? Do vice entrar depois com o ideário totalmente ao Todas as vezes. Não, e o mais grave é o seguinte, você tem o Michel Temer, que o Lula colocou na linha de sucessão, irresponsavelmente, né, é quem faz a reforma trabalhista. E é quem impõe o teto de gastos. Para o Lula hoje dizer no documento dele que é contra o teto de gastos e a reforma trabalhista, como se não fosse a obra política do Lula que produziu isso. Quer dizer, ele zangaria de um monte de figuras, né, que defendem essas ideias e depois ele faz parecer que foi uma surpresa. Não, ele diz, tu disse assim, não, peraí, respeite o Alckmin. O Alckmin ficou contra o impeachment. Eles estão... O Lula não está bem, tá? Eu não quero concluir, mas não está nada bem, eu conheço ele de longa data, não está nada bem. A quantidade de bobagem grave que ele está dizendo, outro dia agora, anteontem, estava do lado... Dia do meio ambiente, foi 5, foi ontem. Foi ontem. Ontem, estava ele do lado do Alckmin aqui, diz assim... Ora, porque o meio ambiente é uma coisa muito importante. Eu, por exemplo, tive a grande Marina, que foi minha ministra e tal, humilhou a Marina, quase destrói a Marina moralmente e tal. Naquela campanha assim, sujíssima. Imunda. E tal, que a Marina atribui ao marqueteiro, em vez de atribuir ao Lula, que é quem determinou, é quem faz. O Lula está numa posição muito privilegiada, né? Ele pode dar moedas para todas as pessoas. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele nunca responde pelos atos dele. Mas deixa eu te falar essa de ontem, do dia do meio ambiente, então, do lado do Alckmin. Então eu não sei. Então, agora, enquanto isso, o Bolsonaro traz esse tal de Salles. O cara é contrabandista de madeira, o cara... Não sei de onde ele veio. Quase que eu telefonou, Lula, pergunta pro Alckmin aí do teu lado de onde é que ele veio. O cara foi lançado na política secretário de ambiente de São Paulo e foi demitido por corrupção. Aqui... E depois virou chefe de gabinete do Alckmin, ou vice-versa, chefe de gabinete, depois secretário do meio ambiente. E é o cara que pagou R$1.000 para quem fosse me hostilizar aqui num restaurante. Quê? Assim, como eu estou te dizendo. Caralho. É assim. Atenção, pessoal, o Ciro Gomes está no restaurante e tal. Eu pago R$1.000 para quem for lá hostilizar o cara e filmar para mandar para mim. Como é que tu sabe disso? Chegou em você essa informação? Chegou em mim, simplesmente. Eu tenho os prints aí tudo. Puta merda, hein? Isso daí é muito sujo, de fato. Oxe, né? Você não tem ideia. Sabe o que eu queria que a gente comentasse? Era sobre uma tese que eu tenho visto muito entre os meus colegas, pessoas de esquerda bem intencionadas, que estão com essa ideia fixa de que a gente precisa resolver a eleição no primeiro turno. Cadê tua colinha? Eu tenho pensado muito... Não vou olhar a colinha. Tá. Tô indo bem sem a colinha. Eu tenho pensado muito a respeito disso, porque eu vejo que as pessoas não falam isso
na maldade, elas acreditam nessa tese de verdade. Mas quando a gente entra pra conversar, você deve ter ouvido isso já, não ouviu? O De que, quê? tipo, não, de que a gente tem que eleger o Lula no primeiro turno, porque isso vai, de alguma forma, garantir com que o bolsonarismo desapareça, com que o Bolsonaro, a base do Bolsonaro fique com medo da força do Lula. Eu fico pensando sobre isso e eu não consigo enxergar outro caminho que não seja o oposto. Digo, a melhor forma de manter o bolsonarismo vivinho da Silva é você fazer uma eleição onde o Lula ganha por um percentual. Vamos supor que ganhe no primeiro turno, coisa que eu pessoalmente acredito que seja quase impossível. Pelo histórico e por tudo que aconteceu. O Ciro precisa sair, precisa arregar. Nenhuma chance. Mas veja bem, se ele ganhasse com um percentual apertado, vamos supor meio ponto, um ponto e meio, isso não seria o combustível mais forte evidente. pro bolsonarismo virar e falar, não, a eleição foi fraudada. É óbvio, porque Claro. poucas urnas, um conchavo pequeno já consegue garantir não, isso. e mais o Tá seguinte, entendendo? olha, o Lula no auge da popularidade dele na reeleição não ganhou no primeiro turno. E agora Depois com o a país Dilma não ganhou no divididíssimo. primeiro turno, nem na reeleição ganhou no primeiro turno. E agora com todo chumbado, com 1000 denúncias irrespondíveis de roubalheira, a crise econômica monstruosa que ele produziu, as pessoas sabem que dia perderam o emprego. O desemprego no Brasil vinha em 4,5%, 4,5%. Aí com a Dilma foi para 12%, nunca mais desceu. Está descendo aí para 11% agora, nunca mais desceu. Isso aí todo mundo sabe disso. A inadimplência, que é farra do crédito, ok, foi muito bom, todo mundo foi para o crediário, agora está todo mundo amargando. Percebe? É que as pessoas, eu não sei se as pessoas conseguem fazer esse elo, Ciro. Agora não, mas a campanha vai fazer. Você vai ver. Você vai ver. Porque eu tenho visto esse discurso crescendo do último mês pra cá. Mas isso é muitos- industrializado. Isso é uma parada que eu já pensava, assim, eu pensava e comentava em casa, inclusive. Isso sem ser totalmente leigo, não sou economista, não sou nada disso, não tinha nem programa ainda na internet. E eu comentava, caralho, as pessoas estão comprando carro pra caralho aí, comprando apartamento, comprando tudo caralho, mas pô, tem que pagar, né? Como é que vai pagar essa porra? Vai produzir, provavelmente, uma galera, isso aí eu ouvi, inclusive, o Boechat falando, faz tempo, que, cara, isso daí é uma conta que as pessoas... Será que as pessoas vão conseguir bancar o apartamento que eles compraram e tudo mais e tal? Isso parecia até meio lógico. Mas eu não sei se as pessoas fazem o elo entre... conseguir dar entrada, conseguir começar a pagar aqui meu apartamento... E perceber que a mesma política que os colocou nessa posição de conseguir ter o bem... as impediu de pagar o bem mais pra frente. Existe uma coisa seguinte, é a realidade e o esforço dos políticos de manipularem a realidade em seu favor. Estou dizendo que o Lula acabou de dizer que o Alckmin não foi a favor do impeachment. Disse assim, não, se zangou com o repórter. Não respeite o cara. O Alckmin foi contra o impeachment. Então, porra, o Alckmin contra o impeachment? São 1 milhão de declarações de militância do Alckmin. O PSDB votou em massa 100% dos votos pelo impeachment da Dilma, enquanto eu trabalhei contra. O único estado que deu 2/3 dos votos contra. E olha que eu achava o governo da Dilma o pior governo até o Bolsonaro. Disparado é o pior governo da história do Brasil, mas não cometeu crime de responsabilidade e, portanto, tinha um elemento ali institucional viciado. Pois bem, vão fazendo. Então, o Lula faz o seguinte, ele quer sumir com o período Dilma-PT. E nós vamos tentar mostrar para o povo que é a mesma coisa. Tá certo? Que é a mesma coisa. E a pergunta que eu faço para quem não for fanático. Para quem for fanático já deve ter desligado, já ter ido embora e tal. Mas quem não for fanático, a pergunta é, por que 70%, meu irmão? 70% em números redondos do eleitorado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Sul, do Centro-Oeste e do Norte votaram no Bolsonaro. Foi porque o Bolsonaro tinha uma obra extraordinária, vinha do passado, brilhante. Nem fudendo. Não tinha nada, era um picareta do baixo clero que roubava dinheiro na gasolina. Eu fui colega dele lá na Câmara, sabe? Roubava dinheiro da gasolina, roubava dinheiro de funcionário fantasma, um picareta dos últimos níveis que existia na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados. Estou te dizendo. E ele não me processa porque ele sabe que eu tenho as notas fiscais, tem tudo, galera. Qualquer pessoa pode ter. Portal da Transparência é só entrar lá e ver. Sabe? Natália, era o nome? Natália? Era filha do Queiroz, que é o cara que tem 10 mortes nas costas, que agora está chantageando publicamente para eles apoiarem ele para deputado federal, o cara que estava ali preso e não sei o que e tal. Esse é o Bolsonaro. E 70% do povo votou porque ele apresentou uma proposta extraordinária, entusiasmo. Porra, o cara teve uma ideia. Zero. Não, posto Ipiranga, eu não entendo nada. É apologia da ignorância. A maior parte da minha família votou no Bolsonaro e são pessoas... Agora a razão é uma só. O colapso econômico com a passionalidade do testemunho
da corrupção generalizada que o Lula trouxe como elemento central do seu modelo de poder lá como hoje. Não, mas eles confiaram muito no PT. Eu sinto que são pessoas que eles têm uma frustração com o Partido dos Trabalhadores que é insuperável. Isso. Você entende? Porque eles falam, eu converso hoje em dia com quem ainda não converteu o voto e eles falam, porque tem esse discurso também de que quem hoje em dia, eu sou um pouco, eu não gosto de ficar chamando as pessoas de fascista sem muito motivo. E eu tenho a humildade de saber que eu tenho 28 anos e tem pessoas da minha família que são mais velhos, que eu respeito muito a inteligência, que sabem muito mais do que eu vou conversar e eles me ganham 1 milhão de argumentos, né? E sabem, e estavam lá vivos. E o que eles me dizem? E aí, óbvio, que as pessoas elas estão trabalhando, estão empreendendo, elas não estão ao dia inteiro ligadas na política, né? Então são pessoas que falam, por mais que os crimes, e aí a gente discorda delas nesse ponto, por mais que os crimes do Bolsonaro sejam graves, eu não posso aceitar que eu fui obrigado a votar no PT 3 vezes. A gente deu 4 mandatos. 4 mandatos o povo deu, rapaz. E eles falam isso, eles falam assim, olha, Bruno, sem chance essa discussão. Irmão, é isso aí. Por mais que eu entenda tudo que você está falando, esse passo eu não vou dar. Não foi aqui que o Marcos Uchoa disse que entre o que rouba e o que mata, eu prefiro ficar com o que rouba? Olha pra onde é que eles estão levando o nosso país. Pra mim parece uma escolha de merda. Não é uma escolha de merda, mas é que eles estavam... Sim, mas nós não podemos ir pra isso, o Brasil não aguenta.